Olá, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carla Gulo e nós estamos aqui no primeiro encontro de departamentos de cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC. Nós estamos aqui para ter uma conversa muito importante sobre o envelhecimento saudável. Essa conversa faz parte de uma campanha que se chama Se Você é 50 a mais, cuide-se mais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Dr. José Carlos Zanon, diretor do Departamento de Cardiogeriatria da SBC e professor da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Dr. Zanon, muito obrigado por estar falando com você mais uma vez. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Carla. É um prazer para a gente ter essa conversa sobre um assunto que a gente considera de suma importância, que é estimular o envelhecimento saudável. E é importante ressaltar que essa conversa é iniciativa da GSK, com apoio da SBC e do DECAGE, e faz parte de uma campanha muito, muito importante que se chama Se Você é 50 a mais, cuide-se mais. Dr. Zanon, pode falar um pouquinho sobre essa campanha, como que ela vai ser lançada e por quê? Sim, essa campanha ela tem sido pensada já e trabalhada há alguns anos pelo Departamento de Cardiogeriatria, junto com a SBC, e o objetivo é justamente conscientizar a população da importância de atitudes que possam promover o envelhecimento saudável. A população brasileira está envelhecendo a passos largos, né? Veja que o nosso último censo de 2022, ele mostrou que de 2010 a 2022, a nossa população de idosos passou de cerca de 14 milhões para mais de 22 milhões de idosos. E a sociedade tem que estar preparada para esse envelhecimento, as entidades médicas têm que estar preparadas e a população também. Então a gente precisa conscientizar a população de que as atitudes para a gente ter um envelhecimento saudável, uma vida mais ativa, elas dependem muito da oportunidade e da atitude de cada indivíduo. A Organização Mundial de Saúde, ela decretou que esta década de 2021 a 2030 é a década do envelhecimento saudável na América Latina. Então a gente espera, com essa campanha e com as atitudes aí de entes governamentais, de sociedades médicas, que a gente possa estimular esse envelhecimento saudável. E o que é estimular o envelhecimento saudável? Como a gente fala isso? Nós falamos muito de estilo de vida, praticar exercício físico, alimentação, mas quais exercícios, quais alimentação, como estimular isso? Alimentação e exercício físico são dois pilares fundamentais, sem dúvida alguma. Então, se a gente conseguir mostrar para a população a importância de atitudes tão simples, né, de a gente ter uma alimentação mais saudável, menos alimentos processados e ultraprocessados, alimentos mais naturais, mais legumes e verduras, né? O idoso muitas vezes tem necessidade de algumas suplementações na alimentação com alimentos mais ricos em cálcio, em ferro. É aquele velho lema que a gente fala sempre para uma alimentação saudável: você desembrulhar menos, né, e descascar mais, ou seja, a gente tem que usar alimentos cada vez mais naturais, mais saudáveis. Claro, na consulta médica, na consulta com o nutricionista, a gente orienta de maneira mais específica para cada indivíduo uma alimentação que ele necessite. Agora, de maneira bem geral, a gente precisa ter, Carla, um prato de comida colorido. É o nosso branco e preto do arroz com feijão, é o marronzinho da nossa carne, mas tem que ter o colorido do legume, da verdura, tem que ter a fruta de sobremesa. Então, se a gente tiver uma alimentação bem variada, a gente vai ter o estímulo a uma alimentação saudável. E o exercício físico também não precisa ser uma coisa, você tem que fazer todo dia, você tem que isso. O tem, não é, doutor? O importante é fazer aquela caminhada e fortalecer, deixar seus músculos em dia. Não precisa ser uma coisa exagerada, mas sim contínua, não é isso? Sim, qualquer atividade física que a gente possa estimular no dia a dia, ela vai ser benéfica. Então, o simples fato do indivíduo, às vezes, descer no ponto de ônibus um quarteirão antes para caminhar até o trabalho,
a mesma coisa é retornar para casa, as atividades dentro de casa mesmo, de cuidados, né, com a casa, isso tudo você já estimula movimento. Agora, claro, a gente tem que trabalhar a longo prazo para engajar o paciente realmente numa atividade física mais regular, né, que ele possa fazer. Não tem que ser obrigado 2, 3 ou 4 vezes por semana, mas que ele tenha regularidade, Carla. Eu acho que o primeiro momento é você conscientizar da importância de uma vida mais ativa. Isso já reduz risco cardiovascular, melhora a parte cognitiva, de memória, que é importante no envelhecimento. A atividade física, ela é benéfica para todo tipo de cuidado com a saúde, para todas as doenças e especialidades médicas. Então, eu acho que todo médico, sim, deve conversar com o seu paciente sobre o estímulo de atividade física. E, de preferência, que seja uma atividade que também traga prazer para o paciente. Quando a gente consegue unir, né, a atividade física com algo prazeroso, o paciente tem mais continuidade e tem mais aderência a longo prazo. E nunca é tarde para começar, né? Se você chegou aos 50 e não fez tanto exercício, vamos lá, né? Nunca é tarde para começar. A gente deve iniciar o mais jovem, quanto mais jovem, melhor. Mas podemos iniciar aos 50, podemos iniciar aos 50, aos 60, aos 70, aos 80. Ou seja, nunca é tarde para a gente adotar um estilo de vida mais saudável. E esses 2 pilares básicos, como a gente comentou, são fundamentais. Uma alimentação saudável e atividade física regular. Isso é muito importante. E você citou também a questão da memória. Isso ao longo da vida, ainda mais o dia a dia corrido que estamos, também é importante a gente cuidar da saúde mental. Existe alguma coisa assim, além do exercício físico, que é interessante para a pessoa acima de 50 para cuidar da sua saúde mental? Cara, você tocou num ponto muito importante, que cada vez mais a medicina tem se preocupado com ele, que é o bem-estar mental. Tá? A relação pessoal é fundamental para o envelhecimento saudável. Isso tem sido muito discutido hoje, né, nos assuntos aí de envelhecimento saudável, nas discussões de envelhecimento saudável. As Blue Zones, que são áreas e cidades adaptadas e preocupadas para o envelhecimento saudável, ela tem como uns pontos principais justamente essa inter-relação pessoal. A afetividade faz parte da saúde, a relação pessoal. Daí entram algumas orientações básicas, inclusive para atividade física e para alimentação. Então, a hora de alimentação do idoso, ela pode ser uma hora de convívio, de contato com o familiar. A atividade física, que você tem relacionamento com várias pessoas, é um momento de interação social. Então, sem dúvida alguma, a afetividade, a relação interpessoal, elas fazem parte de um envelhecimento saudável. Doutor, e muito se fala sobre envelhecimento saudável, dos exercícios, etc. Mas e a prevenção? Pouco se fala da importância da vacinação para esse paciente, para essa pessoa. Por favor, se você puder falar um pouquinho sobre isso, dessa importância e quais vacinas? Cara, a gente considera também as vacinas como um dos pilares fundamentais para o envelhecimento saudável. As vacinas, né, junto com o saneamento básico, junto com o advento dos antibióticos, elas foram fundamentais aí para a nossa saúde ao longo das décadas. Chegar a esse envelhecimento. Né? As vacinas salvam milhares de vidas todos os anos. Tanto é que essa nossa campanha que está sendo iniciada com o DECAG, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem como um dos pilares o estímulo à vacinação. A gente teve com a pandemia do Covid muitas resistências, muitas fake news em relação às vacinas. Elas são fundamentais para o idoso. Tem muita gente que acredita que vacina é coisa de criança. E não. As vacinas evitam mais mortes no idoso do que nas crianças. Tá? Os idosos são mais suscetíveis a doenças infecciosas. O envelhecimento, Carla, ela traz uma situação que se chama imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico, que é o sistema de defesa. Então, os idosos precisam muito de mecanismos de defesa que o seu organismo vai perdendo ao longo do tempo.
E aí as vacinas são fundamentais para isso. Você perguntou quais vacinas, né, são importantes. Hoje a gente tem o calendário de vacinação do idoso, que é preconizado pela SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunização, que é corroborado também pelo DECAD, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, algumas vacinas fundamentais para o idoso, e várias delas têm, inclusive, no sistema público, né? Então, a vacina para influenza, para gripe, é uma vacina que tem que ser feita anualmente. Vacina de hepatite é importantíssima, vacina de febre amarela, pneumonias também, né? A imunização antipneumocócica é fundamental. Ela aumenta muito a mortalidade do idoso, a pneumonia, ela descompensa doenças cardiovasculares, inclusive. Vacina contra a herpes zoster. A gente tem visto a herpes zoster aumentar nos nossos consultórios, principalmente após a pandemia, e é uma doença altamente limitante e que traz um sofrimento importante para o idoso. E hoje a gente tem uma vacina que protege mais de 90% contra o herpes zoster. A vacina para o vírus sincicial respiratório, uma vacina nova, chegou aqui no Brasil tem menos de um mês. Hoje ela é preconizada para os pacientes que têm mais de 60 anos, principalmente se possuem alguma comorbidade, se tem alguma cardiopatia, alguma doença pulmonar, diabetes, porque é um vírus que é pouco falado também para o idoso, mas que está relacionado a muitas descompensações, internações e descompensações das doenças cardíacas, inclusive. Mas o que é esse vírus? O que é essa vacina? Contra esse vírus ele causa um quadro semelhante à gripe, a um resfriado. E ele era pouco falado até então, porque a medicina tinha poucos mecanismos para diagnosticar o vírus. E hoje a gente sabe que grande parte dos pacientes que internam com descompensação respiratória, com quadro gripal e que acaba evoluindo para uma pneumonia, a base desse quadro infeccioso é o vírus sincicial respiratório. E hoje a gente tem uma vacina que é eficiente para o vírus e é indicada para o idoso. E a gente pega esse vírus como uma gripe. Como uma gripe, exatamente. E ele é pouco diagnosticado aqui no Brasil e ele é um vírus comum, assim, razoavelmente comum ou não? É um vírus muito comum. É um vírus comum que as crianças, né? A gente conhecia muito o vírus sincicial na pediatria com as crianças, provocando bronquiolite, e não se conhecia até muito pouco tempo a incidência do vírus justamente por falta de diagnóstico. Então, tinha aquele diagnóstico errôneo de que internou por um quadro gripal, por um resfriado, que acabava descompensando uma asma, uma doença pulmonar crônica, uma insuficiência cardíaca, e, na verdade, grande parte dessas descompensações está associada ao vírus sincicial. Então, ele faz parte, né, dentro da vacina para herpes zoster, febre amarela, pneumonia, gripe, hepatite, a tríplice bacteriana e, claro, né, a vacina anual para o Covid dentro das campanhas que o Ministério da Saúde lança. Então, esse calendário de imunização ele deve ser defendido pelas equipes médicas e os pacientes têm que ter consciência deles, até mesmo para estarem atentos, né, a levarem seu cartão de vacina nas consultas, nos postos de saúde, para poderem colocar em dia o cartão de vacinação. Então, a vacinação, ela não só evita as doenças relacionadas à vacina, por exemplo, não só evita a pneumonia, ou, né, a febre amarela, ou um herpes zoster, mas ela evita a descompensação de outras doenças, né, que aumentam o risco de infarto, de AVC, que é o derrame, né, aumenta o risco de descompensação de insuficiência cardíaca e que acaba levando à morte. Por conta de uma infecção, esses riscos aumentam por conta de uma infecção? Exatamente. Essas diferentes infecções acabam levando a complicações secundárias e muito piores do que a própria doença que a vacina estaria evitando. Por isso a importância. Então, quando a gente vacina para pneumonia, ou para gripe, ou para herpes, não é só para evitar essas doenças, mas é para evitar que esses pacientes tenham complicações secundárias a essas doenças e acabam tendo uma mortalidade associada ao coração, ou tenham um AVC, que vão ser limitantes e vão piorar a qualidade de vida do paciente. E é o que a gente estava comentando, né, doutor? O cardiologista é praticamente o clínico geral do idoso, né? Então, o papel do cardiologista ou do médico, do geriatra, nessa orientação à vacina é muito importante também, né? Durante a consulta, pedir quais, mesmo que não tenha um cartão,
mas assim, quais são as vacinas que você tomou, está consciente disso, né? Sem dúvida. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma peculiaridade, como você citou. O cardiologista, ele ainda é muito clínico do idoso. Os nossos consultórios de cardiologia cada vez mais vão receber pacientes idosos, pelo envelhecimento da nossa população, né? Então, o cardiologista tem que assumir essa atitude, o cardiologista tem que assumir esse protagonismo de indicar e de saber orientar as principais vacinas para o seu paciente idoso. Porque é indiscutível a redução de complicações clínicas e cardiovasculares associadas às infecções que as vacinas podem evitar. Perfeito, doutor. Mais algum apontamento? Alguma coisa que você gostaria de Carla, falar? eu acho que é realmente deixar o recado aí, né, para a população. Vamos nos cuidar, vamos fazer prevenção, vamos fazer uma consulta médica de rotina, vamos adotar hábitos de vida saudáveis, vamos estimular a atividade física, vamos estimular uma dieta saudável para vocês e para os seus familiares também. Vamos estar ativos para a imunização, para a vacinação. Quando um paciente se vacina, ele não está protegendo só a ele está protegendo quem está próximo dele também, né? Porque ele está evitando que ele contraia doenças que vão contaminar seus familiares, que vão contaminar quem está próximo a eles. Então, a vacinação ela é uma atitude de proteção individual e coletiva. Eu não tenho dúvida que isso tem que ser estimulado para uma vida saudável e para o envelhecimento saudável. Tá certo, doutor. Muito obrigada. E muito obrigada. Vamos lá. Se você é 50 mais, cuide-se mais. Cuide-se mais.